Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam todos aí bem-vindos. Mais uma aula de matemática. Minha ideia, pessoal, para a aula de hoje, então, é trabalhar com a lei dos senos, né? Uma continuação do estudo da trigonometria. E para isso, então, eu pensei em dividir a aula na primeira parte, eu falar sobre o conteúdo. E na segunda parte, poderia abrir, então, para tirar dúvidas da lista da aula passada, né? Apenas um aluno colocou dúvida lá no fórum, então se alguém ainda tem alguma dúvida, a gente pode tirar a dúvida da lista. E eu gostaria ainda de falar um pouquinho sobre o Khan Academy, tá? Eu fiz a recomendação para a atividade do sábado e poucos alunos fizeram, então daqui um pouco eu acho que vale a pena no final da aula eu também abrir o Khan e, e se alguém está com dúvida em como fazer a atividade, eu posso auxiliar, mas acho que talvez foi por não fazer ou se vocês alguém está fazendo com outro e-mail que não o cadastrado na turma do ano passado. Tá? Tem que lembrar de fazer o login lá no Khan para mim ficar registrado para mim olhar que vocês fizeram as atividades, tá? Então, no finalzinho da aula, então eu termino aqui, acho que a gente já pode tirar as dúvidas e ir para o Khan, né? E ver se alguém fez e não está aparecendo para a gente descobrir o porquê que não está aparecendo ou se realmente não fez, aí não vai aparecer mesmo. Podemos combinar assim, então? Eu falo da aula, depois a gente vai para as dúvidas e também depois da aula ainda fica aberto, né, para igual da última aula, né? A gente fica aberto aí para tirar as dúvidas da própria lista da aula de hoje. Beleza? Muito bem. Então, nós vamos falar hoje sobre a lei dos senos. Eu vou fechar minha câmera para ficar a tela grande aqui e para vocês também ficar melhor, né? Beleza. Então, na verdade, na aula passada, né, pessoal, a gente estudou a trigonometria num triângulo retângulo, né? Então, quando a gente estava estudando a trigonometria num triângulo retângulo, tem que lembrar qual que é a característica que eu posso aplicar aquelas relações de seno, cosseno e tangente. É que você tenha um triângulo retângulo, ou seja, um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Então, quando a gente tinha um triângulo com um ângulo de 90 graus, né, que é o que a gente estudou na aula passada, ó. Então, se eu olhar para esse desenho aqui você consegue enxergar um triângulo retângulo, que eu posso aplicar seno, cosseno e tangente. Aqui, se eu olhar em relação a essa altura 2, eu tenho outro triângulo retângulo. Aqui, se eu dividir esse triângulo por essa altura aqui, H1, então eu gero outro triângulo retângulo que tem um ângulo de 90, aqui tem outro, né? Mas nem sempre, né? Nem sempre eu vou ter um triângulo que vai ser retângulo, que vai ter um ângulo de 90 graus. Então, se eu olhar para esse desenho aqui, esse triângulo aqui, se você somar os ângulos internos dele, né, são 180, mas se você olhar aqui a olho nu, você consegue perceber que nenhum ângulo é de 90 graus. Né? Então, para esses tipos de triângulos que não tenham um ângulo reto, né, então eu tenho aquelas relações, as razões trigonométricas que a gente aprendeu na última aula não são válidas. Né? Eu não posso aplicar aqui, olhando o cateto oposto, achar adjacente e hipotenusa, quando eu não tenho um triângulo retângulo. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim, Certo. Então, aonde que... Porque, como que a gente pode, então... Bom dia, tudo bem, a gente está começando, Amanda. Então, como que a gente vai estudar o que é essa lei dos senos, né? Então, agora eu vou fazer com vocês uma demonstração matemática de onde que ela sai, né? Como que a gente pode enxergar essa relação chamada lei dos senos. Então, consiste numa relação de proporção entre cada um dos lados e os senos dos respectivos ângulos opostos, né? Então, vamos considerar o seguinte triângulo acutângulo, ABC, né? O que é um triângulo acutângulo, né? Que cada ângulo aqui interno é menor, né, do que 90 graus. Então, nesse triângulo, a gente tem algumas medidas, algumas relações. Por exemplo, A, B e C são os lados. Então, eu tenho aqui a medida do lado a medida do lado B, a medida do lado C. O H1, aqui, ó, é a altura, né, da medida de A até H1. Então,
Se eu fizer aqui uma linha perpendicular, então aqui eu formo dois triângulos, né? Retângulos. E se eu quiser traçar uma outra medida aqui, que vai formar um ângulo reto aqui, então eu tenho uma outra medida H2 que também divide esse triângulo em duas partes. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou separar, tá? Olhando para esse... Agora eu quero que vocês prestem atenção nessa altura aqui, H1, ó. Pegando essa altura H1 aqui, eu vou repartir isso aqui em dois triângulos. Então, tá aqui. Então, se eu juntar esses dois, é aquele mesmo lá. Então, eu tenho o H1 que está aqui, o H1 que está aqui. Eu só estou separando para a gente conseguir enxergar algumas razões que eu tenho aqui. Como eu tenho, nesse caso aqui, um triângulo retângulo, agora tem um ângulo de 90 graus, eu posso aplicar aqui a razão trigonométrica de seno, cosseno, tangente. Então, como o nome aqui é lei dos senos, é que a gente quer descobrir uma relação matemática que vai falar sobre os senos, a gente vai aplicar a razão do seno. O que eu tenho de dados aqui? Você tem a altura. O que é a altura que a gente estudou em relação ao ângulo B? Em relação ao ângulo B. Oposto? Oposto. Muito bem, Jordana. É o cateto oposto. Então, aqui eu tenho o CO, cateto oposto. Quem é a medida C? Hipotenusa. A hipotenusa é a medida do H. Então, se eu tenho oposto e hipotenusa, a razão que a gente estudou na aula passada é o seno, né? O seno do ângulo B é a medida do cateto oposto pela hipotenusa. Quem é que é o cateto oposto? O cateto oposto é o H1. Então, o seno de B é H1 dividido pela hipotenusa. A hipotenusa eu sei que é C. Então, o seno de B é H1 sobre C. Tudo bem até aqui? Sim. Agora, o que eu posso fazer com este H1 aqui? Eu posso isolar o H1. Então, se eu pegar, olhar, o C aqui está dividindo, né? Então, se o C está dividindo, eu posso levar ele lá para o outro lado, multiplicando o seno. Então, eu posso dizer que o H1 é igual ao C que multiplica o seno do B. Ó. Então, o H1 é C vezes o seno de B. Né? E aqui eu separo, então, uma equação matemática. Então, essa medida da altura, U, é igual a C vezes o seno do B. Agora eu vou olhar para esse outro triângulo aqui. Agora eu vou olhar para um outro lado, mas eu vou olhar para o ângulo C. Né? Vamos até trocar de cor aqui. Ó. Então, se eu olhar para este ângulo C, o H1 aqui para nós, em relação ao ângulo do B, vai ser qual relação? Oposto. Oposto, né? Então, é o cateto oposto, CO. Muito bem. CO. E o tamanho da medida B? Hipotenusa. O H, que é a hipotenusa. Muito bem. Então, se eu aplicar aqui que o seno do ângulo C é igual à medida do cateto oposto pela hipotenusa, a medida do ângulo C vai ser igual ao CO dividido pelo B. Né? Então, o cateto oposto, H1, dividido pelo B. Isolando o H1, o B está dividindo, vai para o outro lado multiplicando. E eu tenho que H1 é o B, seno de C. Agora, o que eu tenho que cuidar? Que H1 aqui e H1 aqui é o mesmo. Né? O H1 é igual ao H1. É a mesma altura desse triângulo, porque a gente repartiu ele em dois triângulos para poder tirar algumas razões. Então, eu vou substituir no lugar do H1, C vezes o seno do B. Está aqui, ó, C vezes o seno do B. E no lugar do outro, o H1, eu vou colocar B vezes o seno do C. E agora, como eu tenho C seno de B e B seno de C, eu posso passar para o outro lado e deixar igual onde tem B com B e onde tem C com C. Então, o que eu vou escrever aqui? O B que está multiplicando vai passar dividindo. Veio para baixo o B, né? Deixa eu até apagar aqui. Ó. Então, o B que estava multiplicando veio para baixo dividindo. Então, eu tenho seno de B sobre B. O C, que está multiplicando nesse outro lado aqui, ele pode também passar dividindo. Então, eu tenho que o seno de C é igual ao C. Então, o que é este pedaço desta fórmula matemática aqui?
esta é uma razão, né, trigonométrica que diz assim, olha, se eu tenho, né, um triângulo, o seno do ângulo B dividido pelo B é igual ao seno do C dividido pelo C. Então, isso aqui eu posso voltar aqui, ó, neste triângulo grande aqui, ó, o que eu tinha lá? Que o seno do B dividido pelo B é igual ao seno do C dividido pelo C. Então, eu tenho uma razão, né? Então, né, isso aqui é uma razão que a gente vai resolver a lei dos senos por proporção, né? Quando eu tenho, você vai precisar de um lado, dois ângulos e descobre a outra medida. Dúvidas, perguntas? Acho que deu para entender. Deu para entender, Marco? Porque agora o que eu vou fazer? Vocês perceberam que a gente olhou o triângulo do ponto de vista do H1. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso pegar aquele triângulo inicial agora e dividir ele da outra forma, né? Eu vou voltar aqui um pouquinho, ó. Então, se eu olhar agora aqui para o H2, tá? Perceba que aqui embaixo tem um triângulo, aqui em cima tem outro, tá? Então, eu posso ter esses dois triângulos também, né? Tudo em cima de um único triângulo, né? Então, aqui também tem um triângulo retângulo, que eu posso aplicar que o seno do A é o cateto oposto, H2, dividido pela hipotenusa, que é o B. E já posso isolar o valor do H2, que é o B vezes o seno do A. Então, aqui tem uma relação. Se eu olhar agora para o outro desenho aqui, eu tenho que o seno do B é o cateto oposto, H2, dividido por quem? Pela hipotenusa, que é o A. Então, o A pode multiplicar para cá, e eu tenho que o H2 vai virar A seno B. Mesma lógica que a gente fez antes. O H2 é igual ao H2, né? Então, eu posso substituir um H2 por A seno de B e o outro por B seno de A. Deixando igual, né, o seno de A com o A e o seno de B com o B, né, eu posso então escrever que o seno de A, né, passou o Azinho aqui dividindo, sobre o A, é igual ao seno do B sobre o B. Tá? E aqui, então, eu tenho uma outra parte, né, uma outra relação, né, que está igualando o seno do B com o B e o seno do A com o A. Né? Então, isso faz parte, né, da razão, né, dessa lei matemática chamada lei dos senos. O que é importante também observar que conforme vocês vão estudar, vão olhar lá, pode ser no próprio Khan, pode ser na internet, pode ser num livro de matemática, alguns autores podem preferir, né, descrever esta fórmula colocando aqui ao contrário, o B, né, o B dividido pelo seno do B e o A dividido pelo seno do A. Percebam que é a mesma fórmula, né? É só esta equação aqui, deixa eu apagar, ó. Se eu olhar para esta equação aqui, e se eu passar o seno dividido pelo B e o seno aqui passar para cá, dividindo, tá certo, né? A gente não fez uma manipulação algébrica, né? E aí, conforme a gente reescreve, né? O que é importante saber desta fórmula é que você tem a razão de um ângulo sobre a medida do lado. Tem a razão de um outro ângulo sobre a medida do outro lado. Vamos tentar escrever, enxergar agora como que isso se complementa, ó. Então, se eu observar, então, a lei dos senos, ela determina que a razão entre a medida de um lado e o seno do ângulo oposto é constante em um mesmo triângulo. Então, se eu olhar para a primeira fórmula que a gente achou, que o seno de B sobre o B é igual ao seno de C sobre C, e que o seno de B sobre B é igual ao seno de A sobre A, olha aqui, ó, o seno do B, e aqui eu também tenho o seno do B, né, que eu peguei essas variáveis, são iguais ao seno do A com o seno do C. Então, eu posso chegar nesta equação aqui em amarelo, dizendo o seguinte, ó, que o seno do ângulo A sobre A é igual ao seno do ângulo B sobre B, que é igual ao seno do C sobre C. Né? É claro que
quando você vai resolver um problema, a gente não vai ocupar esta fórmula com dois iguais. Né? Na matemática, a gente nunca vai ter uma equação matemática com dois iguais. Então, a gente pode adaptar esta fórmula sempre de acordo com o ângulo que eu tenho. Né? Mas eu trouxe um desenho aqui para a gente entender bem a fórmula. Ó. Se eu tenho um ângulo A aqui, ó, vou pintar aqui de rosa. Então, o seno desse ângulo sobre a medida A, que é o oposto a este ângulo, é igual ao seno do B. Se eu olhar agora o B, ó, B grande, ó, o seno deste ângulo sobre esta medida, né, o seno do B dividido pela medida do B, também é igual ao seno do ângulo C sobre a medida do C. Né? Este A com o chapéu em cima sempre vai ser ângulo, né, em graus, então seno lá de 30, seno de 45, seno de 60, né? Então sempre vai ter um grau deste ângulo, e as medidas a gente vai, algumas vai ser dadas, outras a gente vai ter que descobrir. Então essa é a chamada lei dos senos. Ok, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Professor, Sim. eu tenho uma dúvida. Em Como saber disso é relevante para fazer a conta para achar um ângulo? Achar o valor de um ângulo? De novo. Muda alguma coisa assim? Tipo, ajuda em alguma coisa a gente saber disso? Tem Para alguma você, fórmula, alguma coisa? para você descobrir um ângulo, É, não a medida. isso. Sim, não, a gente pode aplicar, tá? Eu vou ver se acho que tem até no cão uma atividade para a gente descobrir os ângulos. Mas eu vou deixar para depois isso, tá, Marco? Para não confundir. Mas dá para a gente Tá bom, tá bom. aplicar isso aqui tendo uma. Por exemplo, aqui, se você tem. Sempre quando a gente vai resolver isso aqui, a gente vai ter que repartir numa igualdade, vai ter uma proporção, né? Só para tentar te ajudar um pouquinho assim. Mas, por exemplo, se eu tivesse aqui as três medidas, né? Ó, por exemplo, se tu tem a medida do A, tem a medida do B e tem a medida do seno do A. Então, esse aqui tu consegue isolar o seno, tá? Esse aqui, por exemplo, tu isolou esse aqui. Então, vai ficar A vezes esse dividido por esse, né? Aí, para a gente descobrir um ângulo, eu vou ter que usar a função inversa do seno daí na calculadora. Eu acho que depois eu vou ver se eu acho uma atividade para ajudar vocês. Tá bom. Eu não sei se tenho isso na lista, mas dá sim para a gente usar essa relação aqui para descobrir ângulo. Aí dá para usar a calculadora para tirar a função inversa do seno. Que é, se tu pegar a calculadora, em cima do seno tu vai ver escrito seno na menos 1. Isso é a inversa do seno. Eu posso depois fazer um exercício com você sobre isso. Acho que é uma boa pergunta. Pode ser? Então eu Pode vou ser. tá, então eu vou acabar explicando primeiro os exemplos que eu trouxe, que é para descobrir os lados, eu acho, e daí depois a gente pode pensar nessa atividade, mas é uma boa pergunta. Então, pessoal, vamos olhar o primeiro exemplo, ó. Determine a medida do x. Então, primeiro, o que que eu tenho que observar? Por que que eu sei que eu posso aplicar aqui a lei dos sênos, né? Porque eu tenho duas medidas de ângulo, de 45 e de 60. Um lado mede 8, o outro lado mede x. Então, foi dado no problema já. Ó, 8x, 45 e 60. Então, o que que a lei dos senos diz? Né? Que o seno de um ângulo sobre o seu lado oposto é igual ao seno do outro ângulo sobre o seu outro lado oposto. Né? Se eu olhar para essa notação matemática aqui, ó, é como eu falei antes para vocês, depende do autor, aqui até está invertido. Está escrito que o 8 sobre o seno de 45 é igual ao x sobre o seno de 60. O que eu tenho que cuidar? Se eu fizer essa inversão, tem que ser para os dois lados, né? Não pode inverter pela metade. Então, eu tenho aqui, ó, o C. Então, eu teria a medida aqui, se a gente fosse escrever isso aqui em fórmula, ó, eu tenho o seno do C dividido, ó, vamos botar aqui, ó, o C, aqui, 8, dividido pelo seno do C.
E nesse outro lado, eu tenho a medida do A sobre o seno do A. Né? E isso poderia ter sido escrito ao contrário, aqui o seno de 45 sobre 8 e o seno de 60 sobre x. Né? Mas eu consigo sim pegar aqui, ó, identificar que eu tenho o C sobre o C e o A sobre o A. Tudo bem? Então, 8 sobre o seno de 45 é x sobre 60. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir quem é o seno de 45. Então, o seno de 45 a gente estudou na última aula, que é a raiz, pela tabelinha, tá, gente? Pela tabelinha a gente sabe que isso é raiz de 2 sobre 2. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Quem é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Agora, o que a gente vai fazer para resolver esta razão? Eu tenho uma proporção. Eu vou multiplicar cruzado. Ó. O 8 dá para multiplicar com o 3 raiz de 2. E o raiz de 2 sobre 2 dá para multiplicar com o x. Então, eu vou fazer ó, raiz de 2 sobre 2 vezes x. E 8 vezes raiz de 3 sobre 2. O que eu posso fazer nesta linha aqui? Ó? Eu tenho uma divisão por 2 e uma divisão por 2. Então, o que eu posso fazer com o 2? Simplificar. Posso cortar os dois, né? Sobrou quem? Raiz de 2 vezes x igual a 8 raiz de 3. O que eu tenho que fazer nesta linha agora? Passar o raiz de 2 dividindo para o outro lado. Exatamente, Marco. Muito bem. O raiz de 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, uma resposta seria essa, 8 raiz de 3 sobre 2. Mas na matemática a gente sabe que quando eu tenho uma raiz quadrada embaixo, é importante fazer um processo de racionalização, né? Para deixar um número mais simplificado possível. Então, eu vou pegar a raiz de 2 que está dividindo e vou multiplicar em cima e embaixo. Esse processo chama-se racionalização de denominador. E aí eu vou multiplicar 3 vezes 2, raiz quadrada de 6. 2 vezes 2 é raiz quadrada de 4, que é 2. 8 dividido por 2, 4, então, raiz quadrada de 6. Professor, quando a gente estiver fazendo alguma questão e a gente achar a resposta dela em fração, assim, a gente só tem que racionalizar ela, né? Não precisa deixar em número decimal mesmo. Não, pode só racionalizar. Tá. Depende, alguma questão lá, talvez do CAN, ele vai pedir para tirar na calculadora e botar em decimal, daí tu teria só. Essa é a minha dúvida mesmo. Que Daí, tem daí vezes tu, que tu, tem que fazer, né? Isso. Aí conforme tá escrito lá, Marco, aí coloca em decimal. Daí tu tira a raiz na calculadora, né, e multiplica e arredonda. Porque alguns casos até ele deixa você. Vai depender da questão. Por exemplo, se ele deixar para você digitar a raiz, aí você vai digitar a raiz, vai dar certo, né? Então, mas depende do caso, ele não. Ele só pede a conta com vírgula, decimal. Aí tem que tirar a raiz e colocar o decimal. Deixa eu ver, a Cauana colocou, o professor foi ruim fazer os exercícios de sábado. Porque o CAN, quando era para dividir, tinha que escrever um número inteiro. Por exemplo, tá, eu tô, eu tô lendo, Cauã, a tua pergunta. Vou deixar, pode digitar tudo, aí depois eu tento ler. Ah, por a questão do arredondamento.
Tá. Ele pedia, tipo, tinha que usar todas as casas possíveis, né? Para ter a resposta exata. Sim. Então, na verdade, até depois posso mostrar para vocês, até para vocês fazerem esses próximos que eu recomendei hoje, o que seria interessante, talvez eu não comentei isso na aula. Então, de você usar a equação e tentar daqui um pouco até na calculadora fazer a conta, né? Por exemplo, se tu tivesse que fazer, deixa eu pegar um exemplo aqui, 4, a resposta final ia ser assim, ó, 4 vezes o cosseno de 40, né? Então, se tu tirasse o cosseno de 40 na calculadora, anotasse duas casas e multiplicasse pelo 4, ele ia te dar errado por causa do arredondamento, né? Então, o que seria interessante vocês fazer nos próximos lá no CAN é usar então a calculadora e aí tu fica com todas as casas da própria calculadora. Por exemplo, pegou 40 graus, né? Então tu digita cosseno de 40 igual, aí faz vezes o valor. Aí ele vai te dar já, aí tu pode pegar só os dois números depois da vírgula que ele já vai te dar arredondado. Ou se tu tivesse que dividir também, né? Vamos ver, o Samuel colocou para mim, dizia arredonde para a segunda casa decimal depois da vírgula. Eu botava até ali e dava certo, usando todas as casas do seno e tal. Isso aí, Samuel. É isso mesmo que tinha que fazer. O negócio é que eu acho que Pode falar, Marco. tinha uma ou quem sabe duas questões que ele não estava escrito quantas casas decimal tinha que simplificar. Mas ele dava certo? Se Sim, colocasse depois que todos? tu colocasse duas. Não lembro quantas que eu coloquei. Uma dizia a mesma coisa, só que assim, uma eu arredondei era 1,71 e eu arredondei para 1,7 e deu como certo. E Tá. daí a outra era 1,43 e eu arredondei para 1,4 e deu como errado, mas não dizia a mesma coisa. Tá. Mas pode ter, então, alguma questão. Mas se você usasse, por exemplo, Vitor, nessa de colocar duas casas onde ele pedisse uma, acho que ele também ia te dar certo, né? Não, eu coloquei só uma e deu como errado. E Ah, daí eu tive que colocar. Só que daí ele erra, né? Não dá pra. tá. Tem que obedecer o que está escrito no enunciado, né? E daí tem que fazer 5,43. Viu? Tem que cuidar do arredondamento, porque daqui um pouco, se vocês têm que lembrar de olhar para a terceira casa quando ele pede para arredondar na segunda, né? Então, às vezes em quando pode ser esse detalhe, né? Por exemplo, se fosse ali, tu falou 1, 7, 3 e depois do 3 tinha qual número, né? Porque lembra que, ó, vamos ver que a Ana colocou um exemplo. Eu arredondava depois que achava o resultado final. Isso aí. Por exemplo, se fosse 5 dividido por 163, aí eu tinha que escrever o número inteiro. Aí depois que eu dividia, eu arredondava o resultado. Isso aí, Cauã. É isso aí que tinha que fazer. Só no final arredonda e aí tu faz o arredondamento para olhando sempre. Você pede duas casas, a gente olha para a terceira. Lembra disso, né? Fala, Jordana. Eu não tinha nada pra falar, liguei sem querer, professor. Tá bom. Tá? E daí depois, pessoal, você ainda, né, mas o pessoal que está comentando aqui, me parece que eu olhei lá, é os que fizeram do CAN, tá? Mas se ainda alguém tiver alguma dúvida, depois eu posso abrir e resolver junto, tá? Mas em relação a esse exercício, então tudo bem? Vamos para o próximo? Sim. Então vamos olhar a próxima questão, diz assim, ó, para construir uma ponte sobre o rio, conforme a figura, o engenheiro fez as seguintes medidas. Segmento AB 30 metros, então AB 30 metros, então já coloquei aqui o desenho, AB 30, o ângulo a BAC, então o ângulo BAC, pessoal, você faz a leitura sempre no meio aqui, ó. Então quando o chapéu tá, sempre o chapéu, quando falar em ângulo assim, BAC, é onde ele, a letra que tiver no meio vai estar com o chapéu e é referente ao ângulo da letra do meio. Então, BAC é o ângulo A que mede 105. O ângulo CBA, então, é o ângulo B que mede 30 graus. Então, o B aqui mede 30, aqui 105. O engenheiro instalou o teodolito no ponto B. Com base nas medidas feitas pelo engenheiro, determine o comprimento AC da ponte. Então, quanto vai medir o comprimento AC? Então, tá aqui, o desenho da ponte, AC. Então, o AC eu vou chamar de X. O que eu tenho que cuidar nesse exercício? Que eu tenho que descobrir esta medida aqui, esse é o meu X. Então, eu já tenho o seno do 30
e a medida x, e eu tenho os 105 graus com esse lado aqui. Então, se eu usar o 105, eu não tenho medida, então não adianta eu usar o 105. Mas o que que eu tenho aqui? Eu tenho 30 graus, né? Eu tenho 30 metros, perdão. Então, como que eu acho este ângulo aqui, que eu já coloquei a resposta, né? 45 graus, mas a pergunta agora é, como que eu chego nesse 45? Como chega na questão de ser 45 graus? Isso. Porque dentro de um triângulo se tem 180 graus nos ângulos internos. Exato, Vitor, muito bem. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180 graus, né? Então, ali a Cauana até coloca, eu somo o 105 com o 30 e daí eu tiro do 180, né? Eu faço 180 menos essa soma, então tem os 45 graus. Então, eu tenho que usar essa estratégia, né, para aplicar a relação da lei dos senos, sempre conforme as medidas que eu tenho, né? Então, eu tenho o 30 e o x, tudo bem. Mas eu tinha um outro 30 aqui, ó, e eu precisava desse ângulo oposto aqui para me aplicar a relação. Certo, pessoal? Então, vamos agora aplicar a relação da lei dos senos nessa questão. Ó, eu trouxe para cá o meu desenho. Então, eu vou aplicar aqui, ó, usando o ângulo B sobre a medida B e o ângulo C sobre a medida C. Então, o ângulo B é o seno de 30 sobre x, que é igual ao seno de 45 sobre 30. Então, seno de 30 sobre x, seno de 45 sobre 30, né? Eu vou olhar, ó, seno desse sobre esse e o seno de 45 sobre o 30. Seno de 30, olhando para a tabelinha, é 1 meio, então sobre x, e o seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Vou multiplicar aqui cruzado, ó. 30 vezes 1 meio e x vezes raiz de 2 sobre 2. Então, nesta equação eu posso cancelar o 2 que está dividindo e sobrou 30 igual a x raiz de 2. Raiz de 2 está multiplicando. Vai para o outro lado, dividindo. Então, eu tenho 30 sobre raiz de 2. É importante, então, racionalizar para não deixar a raiz quadrada embaixo. Então, se eu tenho uma divisão por raiz quadrada de 2, basta eu multiplicar raiz de 2 e raiz de 2, em cima e embaixo, né? Então, se eu ficar em cima 30 raiz de 2, embaixo uma raiz vezes uma raiz é o próprio valor que está dentro da raiz, né? Por quê? 2 vezes 2 é 4, raiz quadrada de 4 é 2. O que eu posso fazer aqui? Simplificar 30 por 2, 15 raiz de 2 metros, então. Se eu quisesse saber, né, uma medida mais exata em metros da ponte, né, era só multiplicar, então, 15 vezes a raiz quadrada de 2. Pessoal, número 2. Dúvidas, perguntas? Professor, como a gente sabe qual é o lado C, qual é o lado B e qual é o lado A? Pode ser dado isso no... Tu tá falando do pequenininho, do A, B e C de pequeno? Isso. Sempre tu vai pegar, por exemplo, assim, o problema nem precisava te dar essas medidas A, B e C grande, né? Nem só as medidas pequenas. Mas sempre tu vai Sim. olhar assim, quando é o ângulo, se eu falar do ângulo A grande, aqui está o Azinho, o oposto é o Azinho. Quando o ângulo Ah, é o B oposto. é sempre o oposto, o Tá. Bzinho e o oposto é o Czinho. Tudo Tá. bem, Gabriel, sem problema, tá? Tô gravando a aula, depois qualquer dúvida, né, que tu está cortando muito, tu não tá entendendo o que tá caindo, tu pode assistir de novo. Ou se tu tem alguma parte aqui que caiu e quer que o professor repita, é só tu me falar onde que tu parou, onde que tu se perdeu no meio da conta, que eu posso repetir também. Professor, e quando a gente sabe
quando o seno tem que estar em cima, lá na conta. É Porque na isso, última questão foi o lado que estava em cima e o seno embaixo, né? isso eu falei assim, Marco, antes. Você pode escolher como que você vai adaptar. Eu isolei a fórmula para vocês aqui, ó, como B sobre o seno em cima e aqui o seno em cima, tá? Se você tivesse feito o contrário, tivesse botado então aqui x sobre o seno de 30 e 30 sobre o seno de 45, ia estar certo da mesma forma. Então não tem um Tá, tanto jeito faz certo então. de fazer. Não, tanto faz. Desde que você inverta os dois, né? Então, tu botou assim, o B sobre o seno e o C sobre o seno, tudo bem, vai dar certo igual. Professor, só uma última dúvida na parte ali da achar a raiz simplificada. Tem Tá? que fazer sempre vezes o denominador? E isso sempre que tiver embaixo. Tá, tá. Isso é a racionalização de denominador, né? Então, a raiz quadrada está embaixo e você vai repetir em cima e embaixo. Tá? E se a Nesse, raiz estivesse em cima? daí tu já ia parar. Por exemplo, se tu tivesse aqui só 30 raiz de 2, não tivesse raiz para dividir, né? Tivesse um número para dividir. Por exemplo, que Aham. vamos imaginar que tu tivesse ao contrário, né? Tivesse a raiz o 2 e aqui embaixo o 30, por exemplo. Isso? Por exemplo, tu estivesse nisso. Então a raiz não está embaixo. Então essa já seria a tua Ah, então resposta já tá final. certo. Né? Tá, entendi. Vai existir alguns casos de racionalizar em cima, mas não é na trigonometria que você vai ver isso, tá? É depois na graduação, por exemplo, vai estudar lá, trabalhar com limites num cálculo diferencial integral, mas isso é outra coisa, daí vai usar o processo de racionalização, mas na trigonometria não, tá, Marco? Na trigonometria, sempre que tiver a raiz embaixo, vai racionalizar em cima e embaixo, tá? Muito bem, pessoal. Mais alguma questão nessa? Ok. Deixa eu passar aqui, ó. Então agora a gente vai ficar aberto para a lista de exercício 2, tá? Vocês vão poder trabalhar na lista. Eu deixei aqui para vocês uma mensagem. E aí, eu acho que eu vou falar sobre o CAN já, para mim não esquecer. Eu vou falar do CAN e depois eu abro para as dúvidas da lista da aula passada também. E quem já não tem dúvida já pode pegar e puxar a lista 2 e eu vou ajudando vocês a ir trabalhando na lista 2. Tá? Lembrem de fazer os exercícios no caderno, identificando a questão, para depois lá quando vocês terminar a lista 4 eu vou pedir para vocês entregar todas elas, né? As fotos. Pessoal, eu vou deixar ainda gravando aqui para ver se alguém não está assistindo a web depois ver, né? Em relação ao CAN, ó. Deixa eu falar aqui rapidinho, ó. Eu vou falar quem fez a atividade. Tudo bem? Eu vou falar quem fez a atividade que está aparecendo para mim. Daí, se alguém não fez, se manifesta para a gente verificar o que está acontecendo. Pode ser? Professor, eu não cheguei a fazer porque eu me acumulei com umas outras atividades e daí eu não consegui fazer. Mas eu consigo fazer ainda? Sim, você pode fazer ainda, tá? Eu sempre vou dar o prazo de uma semana. Vai ficar lá aparecer como atrasado, mas pode fazer igual, tá? Tá ok, obrigada. Eu já vou puxar a questão ali para a gente ver o que não apareceu a pergunta, tá, Cauana? A Samara também está colocando ali que não fechou umas respostas. Depois eu já abro a lista, tá? Eu vou só falar um pouquinho do CAN para ver se ficou ok ali, se não tem ninguém que esqueceu de fazer ou que fez e não apareceu. Ó, eu vou chamar nominal quem fez e fez tudo certinho, tá? Isso que aparece. A Alisson, o Daniel, o Fernando, a Cauana, o Marco, a Samara, o Samuel e o Vinícius. O Vitor fez
Da metade, 50% deu. Daí os outros não fizeram. Confere? E, pessoal, deixa eu ver, para mim foi a mesma coisa, e daí eu não fiz porque não entendi muito bem, mas rever a última para entender melhor de faço agora é tarde. Tá, mas se vocês quisessem, pessoal, os que não fizeram, se vocês quisessem que eu abrisse aqui para mostrar uma, eu posso também fazer isso, se vocês acham que ajuda. É a mesma coisa que a gente fez na aula, né? Mas se vocês querem, eu posso resolver um junto para mostrar ali a questão do arredondamento e tal. Sim? Então vamos combinar isso, tá? Eu acho que eu vou fazer uma aqui, vou compartilhar do Khan, fazer junto, e daí depois eu vou puxar todas as listas. Eu tô vendo que vocês estão escrevendo sobre a lista, de tirar dúvidas. Daí eu já abro a lista e a gente vai para as dúvidas da lista, tá? Então eu vou pegar aqui o Khan, deixa eu abrir aqui para mim ver o exercício. Eu já vou compartilhar a tela com vocês. Não, Samuel, assim, ó, eu vou ficar online então, primeiro para ajudar um pouco no Khan, depois eu vou ficar online para tirar dúvidas da lista, tá? Se tu quer ir fazendo, não é obrigatório ficar na chamada, não. O que é importante vocês perceber é aproveitar esse momento que eu estou online já para ir tirando as dúvidas pontuais, né? Vou ficar sempre online no horário da aula. Aí se tiver dúvida, Samuel, depois, aí posta lá no fórum. Lembra de usar o fórum lá no Siga, bota lá de preferência uma fotinho da questão ou a tua resolução até onde tu chegou, que eu vou ajudando também sempre lá pelo fórum, tá? Então, gente, agora eu vou olhar aqui o Khan, deixa eu abrir aqui, vamos compartilhar a minha tela, uma guia, como calcular, beleza. Eu acho que está dando certo o compartilhamento. Alguém me fala em áudio se está aparecendo uma questão aí? Está aparecendo, professor. Muito bem, obrigado. Vou pegar aqui o lápis para ver se eu consigo escrever. Tá. Então eu tenho esse ângulo aqui, os 65 graus. A pergunta é descobrir o valor do AB lá em cima, ó. Arredonde sua resposta para a segunda casa decimal. Então eu tenho o 65. Aonde está o ponto de interrogação? Vamos chamar aqui de x, pode ser? Esse é o x. O que é a medida do x? O x é quem primeiro? Hipotenusa, né? Alguém me fala, acho que sim, você já me falou que está aparecendo, tudo bem. Lembra que agora eu não estou vendo vocês no chat, tá? Então, se alguma pergunta, vocês vão falando em áudio. Então, eu tenho aqui a hipotenusa, e aqui do lado eu tenho o cateto adjacente, né? CA. Então, hipotenusa e adjacente, qual é a razão que eu tenho que usar? É o cosseno. Cosseno, muito bem. Então, eu tenho aqui, ó, o cosseno de 65 graus vai ser igual ao cateto adjacente, que é o 3, dividido pela hipotenusa, que é o x. Então, eu falava antes para vocês, você não precisa digitar todas as casas, né? Dá para a gente só trabalhar com a equação, fazer assim, ó, x vezes o cosseno de 65 é igual a 3, tá? Vocês podem usar essa estratégia, ó. Então, eu vou isolar o x agora. É 3 dividido pelo cosseno de 65. Então, se você fizer essa conta na calculadora, pega lá para minha calculadora, ó. 3 dividido cosseno 65. Lembra do cosseno, tá? A calculadora tá em DEG, né? Para calcular em graus. Eu achei o seguinte, ó. X igual 7,0
tá? Arredonde sua resposta para a segunda casa decimal. Então, a segunda casa decimal é 2 casas depois da vírgula, né? Então, o que eu tenho que cuidar aqui? Que para mim arredondar a segunda casa decimal, eu tenho que olhar para a terceira casa decimal. Então, como aqui é maior ou igual a 5, aqui aumenta uma unidade. Então, por isso a minha resposta final aqui vai ficar 7 ponto, aumentou uma casa, 10. Né? Foi 9, aumentou para 10. Dúvidas, pessoal? Vamos botar 7.10, ver se vai dar certo. Deu certo, né? Deixa eu parar aqui. Ah, agora eu entendi, professor. Obrigado. Tá joia, Gabriel. Isso, usa só na resposta. O bom é usar todas as casas antes da conta, né? Para não dar problema, né? Daí usa só lá no finalzinho o arredondamento. Então, pessoal, isso em relação ao CAN agora acho que vai. Precisa fazer mais alguma? Tá bom assim? Podemos ir para a lista. Lembra também, se dá uma empacada lá no CAN, tem sempre a opção de pegar ajuda, né? Então dá uma olhadinha lá no passo a passo, aí descobrindo como que foi feito passo a passo, você consegue resolver, né? Então, eu vou puxar agora. Vou esperar se mais alguém está digitando, se tem alguma dúvida do CAN, senão a gente vai para a lista. Sim, Alisson, eu recomendei agora, no início da aula, eu recomendei sobre de hoje no CAN. São uma atividade para praticar e 3 vídeos para assistir. Então, eu vou puxar agora a lista 1. Eu vou carregar aqui a lista 1 e daí eu vou voltar para as perguntas de vocês, tá bom? Então, eu vou deixar gravando a web para ficar registrado essas dúvidas. Vai ficar também mais pesado depois para carregar lá para vocês no YouTube, mas acho que não tem problema. Ou se não, professor, para essa gravação, inicia outra daí. É que ele depois eu já percebi que ele vai ficar... a web ela dá parada, só que eu tenho que ficar muito tempo esperando para ela conseguir repartir a aula, sabe? Senão vai ficar junto igual. Eu fiz esses dias esse teste. Ah, eu abri a lista errada, perdão. Eu vou deixar gravando, eu acho que vou deixar gravando. Só vai ficar mais... Mas não tem problema, ele vai carregar e carrega normal, não tem problema. Só que eu acho que é mais vantagem a gente deixar gravando, depois se alguém tem dúvida, assiste já tá gravado. Tá, eu vou voltar aqui a lista pela ordem das primeiras perguntas. Vamos ver, a Cauana tinha a primeira pergunta. A 7 não apareceu toda a pergunta. Vamos ver o que era 7. Ah, cortou. Vamos ver, deseja construir uma estrada ligando as cidades A e B, separando por um rio as margens, como mostra o esquema abaixo. Sabe-se que a cidade está a 30 metros, B. Qual será em quilômetros a distância de A e B por essa estrada? Deixa eu abrir aqui a minha lista original, daí eu já vejo se é isso aí que falta.
É a distância, professor. É a distância só. Tá? Então é a distância, dá para resolver. Mas daí vamos ver aqui, a Samária já disse, eu não consegui chegar no resultado exato da 7 mesmo. 7, 8 e 9. Deixa eu vou anotar aqui, ó, no outro papel. E daí eu vou 7 a 8, perdão, 7, 8 e 10. Samara. A Jordana também não conseguiu as 7, 8 e 10. Deu resultado, né? Mas não distantes. Não, se não deu distante, daí a Cauana tá tudo bem, tá? A 7. O Alisson colocou a 10. E o Vinícius a 11 e 12. Então, 10, 11 e 12. Então, temos essas aqui que eu vou trabalhar com vocês. Tá? Então, vamos começar aqui mesmo pela própria questão 7. Ó. Deseja-se construir uma estrada ligando as cidades A e B, tá? Separadas por um rio às margens paralelas, como mostra o esquema abaixo. Sabe que a cidade A está a 30 quilômetros. Ó, vamos pegar agora aqui, vamos já tirar os dados do problema. Ó, sabe-se que a cidade A está distante a 30 quilômetros da margem do rio. Então, o A está distante a 30 quilômetros. Então, aqui está o 30. Ó. E o B está a 18 quilômetros da margem do rio. Então, o B aqui está a 18 quilômetros da margem do rio. E que a ponte tem 3 quilômetros. Então, a ponte aqui no meio tem 3 quilômetros. Tá? Use a raiz de 3 igual a 1,77 para fazer depois lá o arredondamento para chegar na resposta mais possível. Então, o que eu quero saber? Qual será em quilômetros para mim chegar do A até o B? Então, eu tenho esse caminho aqui, andar os 3 da ponte e chegar até o B. Então, vamos chamar esse aqui de X, pode ser? Este aqui de Y. Tem que achar essa hipotenusa, somar com o 3, essa hipotenusa e somar com o y. Tudo bem? Vamos colocar aqui, ó, seno, perdão, seno não, 60 graus, oposto pela hipotenusa. Qual que é a razão que a gente vai usar? Seno? Seno. Deixa eu abrir aqui o esse aqui fica melhor, fica mais fácil. Vou abrir esse quadrado aqui. Seno de 60 graus é igual ao cateto oposto 30 dividido pela hipotenusa, que é o x. Vamos botar aqui o x aqui debaixo, fica mais fácil. Quanto é o seno de 60? 1,7. 1,7. Então, tu já usou sem as raízes. Não, seno de 60, 0,86. 866. Raiz de 3 sobre 2, eu acho, né? Raiz de 3 sobre 2. Como a questão está falando para usar as raízes aproximadas, vamos usar a raiz, tá, pessoal? Ele vai dar mais exato. A raiz de 3 sobre 2. Eu tenho que escrever aqui. 3 sobre 2. Depois eu vou colocar a raiz aqui, tá? E o x já vem para cá multiplicando, vai ser igual a 30. Tá? Só vou colocar agora aqui o raiz. Raiz de 3 sobre 2. Esse 2 aqui pode vir para cá multiplicando. E vai ficar x igual 30 vezes 2, 60. Dividido por raiz quadrada de 3. Ó, agora aqui no problema ele disse que quando tinha a raiz de 3 era para usar 1,7.
Então, para a gente chegar na resposta mais próxima possível, dá para fazer assim, ó, 60 dividido por 1,7. Divide para mim lá, 60 por 1,7. É 35,29. 35,2941. Vamos colocar 35,29. Duas casas, tá bom. Agora nós vamos fazer esse outro lado do 18. Vamos trocar de cor aqui. Vou fazer aqui nesse canto, tá? Oposto pela hipotenusa, também é seno, né? Ó. Então, seno 30 é a medida do cateto oposto, 18, sobre a hipotenusa, que é o y. Então, vai ficar aqui o seno de 30. Quanto é o seno de 30? 1/2, né? 1/2 vezes o y igual a 18. Então, o 2 está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar só 18 vezes 2. 36. Então, aqui deu 36. Tudo bem para achar o y? Então, o que eu tenho que fazer agora é somar 35,29 mais 3 mais 36. Quanto que dá essa soma total? R$ 7,429. E daí a resposta estava parecida com isso, diferente? Ah, estava 73 a resposta. Dá para nós 73,64. Então, vocês também tinham chegado nessa minha resposta, 74,29. Eu vou mudar lá o gabarito. Deixa eu anotar, então. A 7 vai ser 74,29. Tá? O que provavelmente deve ter acontecido lá? Ter usado todas as casas decimais, né? Ou ter feito uma outro tipo de simplificação. Mas se eu olhar para o exercício, a não ser que tivesse, viu? Deixa eu ver uma questão. Ela não está cortando. Sabe o que eu acho que aconteceu? Deixa eu ver uma coisa aqui. Só um pouquinho, gente. Já vou dizer por que estava diferente minha resposta. Lista 1. Tá, eu tinha essa questão. Tá, eu já. Tá, então eu vou explicar para vocês por que deu essa diferença. É que quando eu tinha trabalhado essa questão lá com outro curso, eu tinha apagado essa raiz de 3 aqui e tinha dado para os pessoal usar o arredondado, tá? Por isso que tinha dado um pouquinho diferente. Então, usando essa informação da raiz de 3, essa é a resposta, 74,29. Pessoal, vou pegar uma água e já volto aí para a gente discutir a próxima, né? Eu acho que essa questão ali já deu certo, daí agora a gente vai ir para a 8, né?
Tá, pessoal, vou pegar uma água, já vem. Certo. Então vamos para 8, pode ser, gente? A 8? Aqui, questão 8. Uma pessoa está distante 80 metros da base de um prédio. Tá, vamos fazer o desenho. Aqui ela está a 80 metros da base de um prédio e vê o ponto mais alto sob um ângulo de 16 graus em relação ao horizonte. Ó, então, uma pessoa está distante 80 metros da base de um prédio, então está aqui a base, agora vamos colocar os 80. E vê o seu ponto mais alto sob um ângulo de 16 graus. Ela olha lá em cima para o topo, aqui, ó. Ela está distante aqui e olha 16 graus, um ângulo. Qual é a altura do prédio? X. Então, eu tenho cateto, oposto e adjacente. Então, aplicamos tangente, né? Então, tangente de 16 graus é o cateto oposto x sobre 80. Então, basta eu fazer 80 vezes a tangente de 16. 22.939. 93994. Professor, o 22,94 seria o X ali. O x, isso aí. Tu arredondou a tangente?
Se arredondar, daí vai dar menos. Tá. Pode ser até, deixa eu ver uma questão aqui. Bom seria arredondar ali para 0,29, Cauana, porque a tangente de 16 é 0,286. Então, usar essa estratégia de arredondar um pouquinho para mais. Aí, se você usar o 0,29, daria 23,2. Dá uma diferença até grande, né, se tu pensar. Mas também pode deixar assim, tá? Não tem. É só uma questão ali de arredondamento mesmo, né? O bom é que se a gente usar mais casas decimais, mais exato vai ficar sempre a resposta, tá? E cuidar onde que pede essas questões de marcada e tem que cuidar o que está pedindo. Agora, qual que é a próxima? É a 10. Essa 10 aqui não é aquela que eu respondi no fórum? Acho que a 10 eu botei lá um videozinho com a solução. Deixa eu ver. Isso, ó, o Vinícius que pediu. Quem que pediu a 10? Chegaram a olhar o vídeo e a partir do vídeo vocês não entenderam ou vocês nem olharam o fórum? Acho que foi a Samara que pediu a 10, mas alguém acho que pediu a Eu 10. pedi a 10 também, eu não olhei no fórum. Não olhou? Não, eu nem tinha visto que tinham pedido lá Tá. o do valor 10. Então vamos deixar para vocês olhar no fórum a 10, pode ser? Pode ser sim. Eu postei até um videozinho. Tem um videozinho de um professor que faz ela lá no. Eu postei o link pro Vinícius que tinha pedido. Tá? Então vamos para 11 agora, né? É a 11 e a 12 ainda, né? Tá? Vamos olhar aqui a 11, ó. Do alto de uma torre de 50 metros de altura. Vou tentar desenhar isso aqui. Temos aqui então uma torre. Ó, do alto de uma torre de 50 metros, localizada numa ilha, vista-se a praia sob um ângulo de 45 graus em relação ao plano horizontal. Então, aqui eu estou do alto da torre avistando, né, uma praia sob um ângulo de 45 graus em relação ao plano horizontal. E aí, para transportar o material da praia até a ilha, um barqueiro cobra 0,20 centavos, né, por metro navegado. Então, aqui embaixo, o barqueiro vai cobrar tanto para fazer cada viagem. Enquanto ele recebe em cada transporte que ele faz. Então, nós temos que colocar de novo aqui os dados. Então, a torre é 50 metros. Então, aqui está os 50. Do alto da torre está aqui os 45 que ele vai avistar. E qual é a distância da torre até a praia? É o x. Então eu tenho cateto oposto e cateto adjacente. Vou aplicar tangente, né? Tangente de 45 é igual ao cateto oposto x sobre a adjacente 50. Tangente de 45 é 1, né? É 1. Então, 1 vezes 50, o x deu 50. Tudo bem até os 50? Professor, consegue repetir porque para mim trancou? Sim. Ó, então eu tenho que
50 metros é a altura da torre, ele vê sob um ângulo de 45 a praia. Eu quero descobrir qual é a distância da torre até a praia, é a medida do x. Então, a medida do x eu vou aplicar a relação oposto e adjacente. Então, a tangente dá essa medida. A tangente de 45 graus vai ser igual ao cateto oposto x sobre a hipotenusa, cateto oposto x dividido pelo cateto adjacente 50. A tangente de 45 vale 1. Então, vai ficar 1 vezes 50. Ah, tá. Agora eu entendi. É que tinha trancado bem na hora que o senhor estava explicando. Tá bom. Então, se o x é 50 e a pergunta é quanto que vai dar pelo valor, ele cobra 20 por metro, então é vezes 0,20, né? Faz vezes 0,20 te dá o valor da viagem. 10. Isso. Isso, professor 10. E ainda vamos para 11. Conseguiram anotar 10? Tentam ler a 12 rapidinho e tirar os dados, tá? Vamos ver a 12, então? Ó, na construção... acho que eu vou pegar um triângulo aqui, que já fica parecido. Aqui. Então, na construção de um telhado foram usadas telhas francesas e o caimento do telhado é de 20 graus. Então, onde que fica o caimento do telhado? Aqui, né? 20 graus. Sabe-se que cada lado da casa foram construídos 6 metros de telhado. Então, tem 6 metros de telhado aqui e 6 aqui. Até a laje do teto, a casa tem 3 metros de altura. Ó. Então, da laje do chão até aqui, eu tenho 3 metros. Determine aproximadamente a altura. Aqui, a altura, se encontra o ponto mais alto. Então, aqui, ó. Vamos botar um X aqui, ó. Então, se eu descubro este X, eu tenho que somar com os 3 aqui de baixo para mim ter esta altura do ponto mais alto. Então, oposto pela hipotenusa, seno, né? Então, é só usar o seno de 20 graus.
seno de 20 é igual ao cateto oposto x sobre a hipotenusa, que é 6. Então, basta tirar o seno de 20. 0,34 vezes 6, 205. Aí tem que somar com os 3, né? Então a altura mais alta é 3 mais 205. Chamar a altura aqui, então vai ficar 505. Acho que é isso a resposta, né? Tu arredondou o seno também, Cauana. Vamos ver o seno de 20. 0,34. Será que dá tanta diferença? Ah, tu fez tangente. Tá. Mas daí tu montou o seu triângulo, tu só aplicou a tangente sem querer? Ou tu montou o desenho errado? Mas tu entendeu agora, né? O que eu fiz? Vamos para 2, com certeza. Vamos abrir a 2 agora, tá? Então vamos abrir aqui a lista 2. A lista 1 tá 100%, vamos para 2. Ah, até já carreguei a lista 2 aqui. Certo, Vinícius. Beleza, tá? E se tiver dúvidas, aí também tu pode postar lá no fórum que o professor te ajuda. Qual que é a dúvida, Cauana, na 2? Qual a pergunta? Na 2, tá? Tá bom, Alisson. Pode fazer a lista 2 sem problema. Deixa eu ver a 2. Então, eu tenho 45 mais 105, 30. Vou botar aqui, deixa eu anotar aqui. 30. Então, tu fez seno de 45. Deixa eu escrever aqui para mim enxergar, porque eu gosto mais de ver, que fica mais fácil. Sobre o x. Tá? E deu seno de 30 sobre 100. Tá. Aqui tu botou um 5 raiz quadrada de 2. Acho que é na próximo passo agora, né? Daí agora tu tirou, fiz raiz quadrada. Ah, é a 1. Ah, entendi a 2. Na 2.
A1, tá, então deixa eu voltar. Aqui, tá. Seno de 45 sobre x e seno de 30 sobre 5 raiz de 2. Faz a raiz quadrada de 2 sobre 2 dividido por x. Tá, deixa eu escrever aqui, senão eu não consigo enxergar. Seno de 45 sobre x. Deixa eu até apagar essa de baixo. Tem mais espaço. Seno de 45 sobre o x igual ao seno do 30 pelo 5 raiz quadrada de 2. Tá. Agora deixa eu voltar aqui, Cauana, daí tu fez o quê? Faz quadrada de 2 por 2. Tá, daí tu trocou o seno de 45 raiz de 2 sobre 2, certo? E isso daí tu vai multiplicar com 5 raiz de 2. E aqui vai multiplicar o x por o seno de 30, que é 1 meio. Deixa eu ver agora, Cauane, isso aqui que tu montou, né? De qual que é a tua dúvida? Me pergunta de novo, você pode cortar os dois? Tá, tu confundiu aqui. Então vamos cortar os dois, pode ser primeiro? Ó, vamos cortar, simplificar os dois, tá? Corta o 2 com o 2. E agora aqui tu tem que resolver as raízes, né? Ó. Raiz de 2 vezes a raiz de 2, o 5 você copia. A raiz de 2 com a raiz de 2 vai dar a raiz quadrada de 4. Igual ao x. E a raiz quadrada de 4 é 2. Então fica 10, né? Ah, o 1 do 1 meio, ele multiplica com x e fica x, né? Ó, 1 vezes x, x, 1x ou x ele não escreve, né? Não é que tu simplifica, né? Ele fica ali invisível, né? Certo, tenta ver se consegue a 2. Ótimo. Professora, eu vou me retirar da aula, tá ok? Obrigada pela aula e boa semana. Tá joia, boa semana, tá? Certo, Marco. Obrigado pela presença, pela participação. Tudo bem, pode fazer as atividades. Se tiver dúvida, é só postar lá no fórum que eu vou ajudando durante a semana.